Graça e paz, amados, bom dia! Hoje iremos iniciar um quadro novo aqui no canal. Nós iremos estar fazendo devocionais. Para quem não sabe, devocional é um momento que você tira do seu dia para se conectar com Deus, para aprender mais da palavra dele. E nós convidamos a vocês para estar junto conosco nesse momento. Então, para um pouquinho do seu dia, senta, coloca um louvor, faz uma oração a Deus, agradece a Ele e vamos juntos estudar a palavra dele. O nosso devocional vai ser sobre o livro de Romanos e cada capítulo nós estaremos juntos explicando e conversando sobre eles, tá certo? Então eu espero que você esteja aí, que você consiga parar um pouquinho do seu tempo, que você se esforce, Porque conseguir a gente consegue parar nosso tempo para tantas outras coisas que não são importantes. Então para um pouquinho do seu momento agora e vamos juntos, senta, abre a sua Bíblia no livro de Romanos e vamos estudar juntos a palavra do Senhor, certo? Eu irei iniciar agora orando, depois eu vou explicar um pouquinho sobre o livro de Romanos e depois eu vou entrar no capítulo 1. Porque cada vídeo vai ser um capítulo, tá certo? E como eu vou dar início, eu vou explicar um pouquinho sobre o livro, tá? Vamos lá? Já tá todo mundo sentado com a sua Bíblia para nos acompanhar? Ou depois desse vídeo, lê o capítulo para ver se você concorda. Se você não concorda, deixa nos comentários, o que você entende sobre esse capítulo, pra gente interagir e aprender mais, em comunhão no Senhor Jesus Cristo. Cada um vai dando a sua ideia, a sua opinião, o que entendeu sobre esse capítulo e nós vamos aprendendo junto nessa caminhada para a vida eterna, para a salvação, Porque a Bíblia nos deixa aí como trilhar, como seguir, Então vamos lá? Pai querido, Pai amado, meu Deus grandioso, eu te agradeço, Pai, por seu infinito amor e bondade. Eu entro em tua presença, Pai, para te glorificar e te exaltar, Pai. Obrigado, meu Deus, por ser tão, tão, tão bom, ter o seu infinito amor por nossas vidas. Eu te agradeço por ter dado seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por nossas vidas, Pai. Muito obrigada. Obrigada, Jesus, por seu infinito amor e bondade e por ser um exemplo para nós, Pai, de como seguirmos a palavra do Senhor. Muito obrigada. Eu agradeço a Ti por nos dar o Teu Santo Espírito que nos conduz, que nos dá força, que está aqui lutando por nossas vidas, Pai. Eu Te agradeço, meu Deus. Eu clamo e peço para que Teu Santo Espírito venha nesse momento, nos limpando, nos purificando, tirando toda a marra, todo o tampão dos nossos olhos e nos abrindo, fazendo-nos enxergar, Pai. Qual é o teu desejo na tua palavra, na nossa vida, Pai? Para que a gente venha aprender e interpretar tudo o que o Senhor deixou para nós, Pai. Abre nossas mentes nesse momento, abre o nosso coração, para que a gente aprenda e guarde para a nossa vida, Pai, os teus ensinamentos, Pai querido. Muito obrigado, meu Deus, por seu infinito amor e bondade. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Tá todo mundo aí sentadinho, com a sua Bíblia, vamos lá? Então, nós vamos estudar sobre o livro de Romanos. Quem escreveu Romanos? Romanos foi escrito por Paulo. Paulo de início era um jovem, instruído, inteligente, estudado, porém ele era um perseguidor de cristão. Ele perseguia as igrejas, E nessa ida dele, numa perseguição contra o povo cristão, ele teve um encontro com uma luz, onde Jesus veio e falou com ele, perguntou por que perseguia, Por que essa perseguição? Após esse encontro com Jesus, Paulo voltou a enxergar e teve todo o processo, foi batizado e ele se tornou um apóstolo. Ele levava a palavra de Jesus, de Deus, Ele levava a palavra de Deus e explicava que a salvação vinha através de Jesus, Que Jesus tinha morrido na cruz pelos nossos pecados. E aí ele começou a caminhada dele levando a palavra do Senhor como apóstolo. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. E entre elas está Romanos, que a gente vai estar estudando.
E essa a epístola aos Romanos, né? A carta aos Romanos. Paulo escreveu essa carta destinada ao povo cristão, à igreja romana, né? Os cristãos que estavam lá, com o auxílio de Tércio, que ele era um escritor, né? Um escrevente. Então, Paulo teve esse auxílio para escrever essa carta destinada à igreja romana, né? O povo romano. E Paulo escreveu essa carta numa das suas viagens. Ele estava em Corintos quando escreveu. Era o final da sua terceira viagem missionária, quando ele escreveu essa carta e enviou à igreja romana. Então, vamos dar início agora ao estudo de Romanos. Já estão com sua Bíblia? Eu tô com duas aqui, ó. Uma com a linguagem atual e uma tradicional. Eu gosto de estar com as duas. Mas eu vou estar lendo a linguagem atual para ser mais fácil de interpretar. Então vamos lá. Aqui o capítulo 1 de Romanos, ela é dividida em 4 partes. Eu gosto de estudar sobre os temas, né, que são divididos os capítulos. Cada um tem uma forma aí de estudo, né? Eu prefiro assim. Então eu vou estar dividindo esse estudo, os capítulos pelos temas, tá bom? E foi 4 temas, como eu disse. O primeiro é a boa notícia para todos. Aqui, Paulo se apresenta na carta, né? Ele explica quem ele é. Ele fala, eu sou um servo de Jesus Cristo, um apóstolo do Senhor, né? Aí ele começa do capítulo 1 até o capítulo 7, se apresentando e falando porque qual era o propósito dele, né? Que era ser um apóstolo, que era levar a salvação através da morte de Jesus Cristo, tá? Então ele se apresenta e fala sobre isso, iniciando esse capítulo e a carta. Aí no capítulo 5 ele fala assim: por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Então, como eu disse, ele se apresentou, falou que ele era um apóstolo, né? Que nesse capítulo do versículo 1 ao 7, e falou o objetivo dele, que era levar a palavra, a salvação de Deus através de Jesus Cristo, que a gente precisava sim obedecer todos os mandamentos de Deus, mas que também era preciso aceitar a vinda e a morte de Jesus Cristo para nos salvar. Aí depois ele entra no outro tema, no segundo tema, que inicia no versículo 8. O tema é assim: a oração de agradecimento. Aqui Paulo dá graças a Deus pela vida do povo romano, né, da igreja romana, e fala sobre a fé deles, né, que o objetivo dele era levar a boa nova, que era a salvação. A boa nova, quando fala boa nova, é a salvação através da vinda de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, ele agradece a Deus por ter esse privilégio de ter sido salvo, né? De Jesus ter tido esse encontro com ele e dele poder levar a salvação, de anunciar a boa nova, né? Aí ele fala assim: pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Porque o povo, eles seguiam à risca os mandamentos de Deus. Mas muitos não acreditavam ainda que Jesus tinha morrido na cruz, né, para nos salvar. Que ele veio para apagar todos os nossos pecados se a gente aceitasse ele como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aí no versículo 11 diz assim: pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns com os outros por meio da fé que vocês e eu temos, né? Aí Paulo compartilha o dom espiritual, né? A fim de fortalecer a igreja de Roma. Esse era o intuito dele, né? De compartilhar a fé espiritual, a salvação, que era liberada através da salvação para quem aceitava Jesus Cristo. Ele queria fortalecer essa fé, essa união em Jesus Cristo, né? Aí depois no capítulo 14 diz assim: pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados,
tanto aos instruídos como os sem instrução. Aqui ele continua explicando que era isso que ele fazia, era levar a palavra do Senhor. Então é um dever de todos, né? É conhecer, aceitar a salvação por meio de Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo, que o povo antigamente tinha muita fé, seguia os mandamentos, mas muitos não aceitavam que Jesus tinha vindo e morrido na cruz por nós, né? Então ele fala assim, nós devemos levar essa salvação para que todos tenham oportunidade, né, de ter esse contato, de ter a salvação. E é isso que ele faz, né? Para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida através da salvação, né? Quem aceita Jesus Cristo como único, verdadeiro e suficiente, que ele morreu naquela cruz para nos salvar. Então, aí ele fala que devemos levar a palavra de Deus, e era esse o objetivo dele, tanto para aqueles que creiam e tanto para os que não creiam na vinda de Jesus Cristo, né? Então foi isso. Aí vem o próximo tema, que é o poder do Evangelho. Eu acho que atropelo muito, eu vou falando tudo de uma vez. Espero que vocês entendam e consigam interpretar. Mas se não, depois vocês leem capítulo por capítulo, versículo por versículo do capítulo 1. Respiram e lembram o que eu falei e vê se estão de acordo. Aqui é o poder do Evangelho, né? Aí Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Aqui ele continua explicando, né, que a salvação é para todos, né? É apenas seguir o que Deus nos deixou, né? Que a fé, quem crê em Deus, crê que ele mandou o seu filho morrer naquela cruz por nós. Então a salvação é por meio de Jesus, da aceitação que Jesus veio e morreu naquela cruz por nós, né? A palavra de Deus tem poder e o Espírito Santo que nos traz a transformação, a libertação da nossa vida, né? Então é crendo em Deus, crendo em Jesus, nós teremos a salvação. Aí depois vem o quarto e último tema, que é a culpa da humanidade, né? Aqui é do versículo 18 ao versículo 32, né? E Paulo adverte sobre a ira de Deus. Por quê? A culpa da humanidade não querer enxergar, né? Aqui ele fala sobre a ira de Deus porque a humanidade não conseguia enxergar tudo o que Deus faz, né? Então o povo começou a fazer o quê? A fazer várias coisas erradas, mas entre elas adorar a criatura e não adorar o Criador. O povo fazia imagens, o povo começou a prostituir, fazer várias coisas erradas. Aqui no decorrer do capítulo ele fala de tudo que o povo estava fazendo, como a humanidade estava assim errada, né? Agindo de forma errada, porque eles adoravam tudo que Deus tinha criado, mas não conseguiam enxergar o Criador, não conseguiam enxergar a Deus. Então eles não adoravam a Deus, eles adoravam tudo que levava a Deus, mas não a Deus, né? E aqui ele adverte a importância que devemos de adorar e aceitar o que Deus nos deixou, né? O que Deus fez para nós, e adorar a Ele, né? O Criador, não a criatura. Aí no versículo 28 diz assim: e como não querer saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Deus nos deu o livre-arbítrio, deu a escolha, né? A gente pode escolher ou acreditar e seguir os seus mandamentos, os seus princípios, aceitar a Jesus, aceitar a sua morte e agradecer a Ele, né? Dar toda a honra e toda a glória a Ele, ou ser como aquele povo mau, né? O que a gente até vê hoje em dia, né? O povo se exaltando
como tivesse grande poder, esquecendo de adorar e se prostrar e seguir os mandamentos de Deus, né? É que Paulo deixa o que eu entendi, que Paulo mostra ao povo que você tem a escolha, né? O povo podia escolher, a humanidade pode escolher entre seguir as coisas erradas ou adorar a Deus, seguir a Deus, aceitar a palavra dele, né? Seguir os mandamentos dele, aceitar a Jesus Cristo, a morte dele. E esse era o intuito de Paulo, levar a salvação para esse povo também, que não... Esse povo também, ele foi... Eu digo esse povo também porque ele foi no intuito de encontrar a igreja, para fortalecer a fé, mas levar a palavra também para aqueles que não criam, que não seguiam ali a palavra de Deus. E foi esse o meu entendimento do primeiro capítulo de Romanos. E como eu disse, eu espero não ter atropelado muito as mensagens, mas eu acho que com o tempo eu vou me acostumando e sendo mais calma. Mas eu espero que você pare aí no seu momento e estude, veja aí, será que Mayara está certa? E procurem buscar mais a palavra de Deus, estudem o capítulo, como eu disse, e deixe nos comentários se você destacou aos seus olhos algum versículo, se você discorda comigo de alguma coisa. Vamos aprender juntos, né? Nós estamos aqui para nos fortalecer no Senhor. Então, que Deus abençoe, um ótimo dia. E é isso, vamos para o próximo capítulo. Que Deus abençoe também a vida de Dari, que vai trazer o próximo capítulo, que o Espírito Santo a conduza, né? Deus abençoe, um beijão, bom dia.